fizemos uma simulação desse circuito na semana passada, a gente viu que o ângulo realmente não passava de 90 graus, tá? E a gente chegou a essas conclusões sobre limitações, né? Não conduz no semiciclo negativo, é uma limitação, não atua para ângulos maiores do que 90 graus, ou seja, na consequência desses dois pontos, ele não aproveita 100% da potência. Na verdade, ele aproveita um quarto, né, do que ele poderia aproveitar. Quer dizer, a gente só consegue controlar um quarto do que a gente poderia, né? Pensando que é de 0 a 90 graus que a gente está controlando, então é muito pouco, perto do que a gente poderia, né? Pensando que o ideal seria a gente controlar de 0 a 100% ou algo próximo disso. Então a margem, né, que a gente gostaria de trabalhar deveria ser muito maior do que isso. Isso significa então que o SCR é ruim, joga fora, não precisa mais dele? Não, é como eu falei para vocês. Existem equipamentos que demandam potências maiores em que a gente utiliza o SCR em antiparalelo e a gente faz um sistema de controle ali do disparo de forma a conseguir aproveitar 100%. Tá? Então ele não é um componente que deve ser jogado fora. A forma como a gente vai utilizar ele é que tem que ser alterada. Então a gente tem que melhorar o circuito de disparo e ou utilizar dois SCRs em antiparalelo ou utilizar um outro tiristor para conseguir aproveitar o semiciclo negativo, né? Um outro componente que consiga aproveitar esses dois sozinho, esses dois semiciclos sozinho. E aí a gente entrou no TRIAC. E aqui já é novidade. Pelo menos na semana passada nós não, pelo que eu me lembro, pelo menos, né, não falamos aqui sobre a escolha do TRIAC. Legal. Como escolher então um TRIAC para a gente trabalhar? Nós temos que nos preocupar com alguns parâmetros e vários desses parâmetros são semelhantes aos parâmetros que a gente já viu no caso do SCR. Então, temos que nos preocupar com a corrente máxima suportada em condução. Temos que nos preocupar com a tensão máxima repetitiva suportada quando estiver em modo desligado. Então, quer dizer, sem ter um pulso no terminal de porta. Qual é a corrente aplicada à porta para entrar em condução, IGT, né, semelhante ao caso do SCR, a tensão mínima para acontecer o disparo, então são dois parâmetros que trabalham na verdade em conjunto, e a corrente de manutenção, ou seja, a corrente mínima que a gente tem que manter ali no IGT para que ele continue em condução. Né? Geralmente quando a corrente de gatilho, de gate ali, a corrente de disparo chega a zero, ele simplesmente corta e para de conduzir. Que é o que acontece toda vez que a senoide cruza o zero da tensão, né, da amplitude. Temos um exemplo aqui de um TRIAC, né, BTA12, tem um link aqui para o datasheet se vocês quiserem consultar. E eu peguei aqui algumas das informações que foram citadas anteriormente, eu estou marcando aqui. Esse BTA12, então, ele consegue trabalhar com correntes aí de 12 amperes, né? Então, uma corrente aí relativamente boa para algumas aplicações, né? Ele consegue trabalhar ali com, aliás, esse aqui é um parâmetro, né, quando ele estiver desligado, a tensão de pico repetitiva, né? Então ele depende de outros dois parâmetros, né, para ele conseguir calcular esse valor, né? Ele não dá o valor direto aí no datasheet. Nós temos aqui a corrente de disparo, né, a corrente típica e mínima de disparo para a gente trabalhar. Temos também a tensão de disparo, então a gente tem que ter pelo menos 1,3 volts e dependendo da versão ali do TRIAC, algo em torno de 25, 50 ou 100 miliamperes para conseguir disparar ele, né? A corrente de manutenção é algo em torno ali de 25 a 50 miliamperes também dependendo da versão. Esse valorzinho aqui C e B depende do que está escrito no corpo do componente. Então são variações aí de fabricação. Bom, de forma semelhante ao SCR, a gente tem aqui um circuitinho mostrando um TRIAC, um circuito utilizando um TRIAC. Ele está no meio do caminho entre a alimentação e a carga, então você tem aqui a alimentação, temos uma carga, pode ser um ventilador, uma lâmpada, enfim, o que você quer controlar. E esse aqui é o dispositivo de chaveamento.
é o cara que a gente quer ligar ou desligar para conseguir controlar essa carga. Os nossos objetivos são os mesmos. Nós queremos gerar a corrente IGT, né? Controlar esse ângulo de disparo, que agora a gente já entende bem como é que ele funciona. E a tensão média na carga ela pode ser definida por essa relação. Se você quiser calcular a tensão média na carga, você pode usar essa relação que vai te dar um valor eficaz dessa tensão. Pensando já no ângulo de disparo, então essa equaçãozinha ela já está utilizando como parâmetro ali o alfa, que é o ângulo de disparo. Então, não sabemos ainda qual que é o ângulo de disparo, não sabemos ainda o dimensionamento desse circuito de disparo, mas a gente consegue prever aí a tensão eficaz média ali na carga. Tá? Beleza, então, de forma semelhante ao caso anterior, a gente vai pensar no circuito de disparo simplesmente limitando a corrente ali no terminal de porta. Como é que a gente faria isso? Utilizando uma resistência elétrica, um resistor. Então a gente vai usar a mesma estratégia que a gente fez anteriormente, com a diferença que a gente não vai utilizar aqui um diodo, até porque nós não precisamos garantir que a corrente tenha apenas um sentido. O triac ele permite a circulação de corrente em ambos os sentidos e a gente consegue disparar ele com correntes também em ambos os sentidos. Então, esse GT aqui eu estou colocando uma setinha entrando, né, mas não necessariamente está nesse sentido, ela pode estar nos dois sentidos, de acordo com o semiciclo da rede elétrica. Tá? Beleza, então o circuito de disparo aqui, o mais simples que existe, é definido por essa parte que eu marquei. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, se a gente tiver o BTA12, né, e a gente, olhando no datasheet, a gente viu lá que a versão que a gente vai trabalhar necessita ali de uma corrente de IGT ali de 50 mA e uma tensão VGT ali de 1,3 volts, com parâmetros que a gente viu ali no datasheet do componente. Estamos trabalhando ali com uma tensão alternada de 127 volts, com uma tensão de pico ali de 179 volts. Nosso objetivo é dimensionar o resistor e o potenciômetro, né, essa série R1 e P1. E com isso a gente consegue, de certa forma, controlar esse ângulo de disparo, que também vai ter uma limitação. Essa limitação vai estar associada a ângulos maiores do que 90 graus ou do que 270 graus, que a gente vai ver agora. A relação é a mesma, então a gente tem aqui uma relaçãozinha que a gente poderia deduzir essa formulinha, inclusive, né, considerando aí leis de Ohm, leis de Kirchhoff, né, a gente praticamente consegue, pela primeira lei de Ohm, a gente consegue deduzir essa formulinha, né, e a ideia é que a gente, a partir dela, a gente consegue dimensionar o valor do resistor de acordo com o ângulo que eu quiser que esse triac dispare. E da mesma forma como foi feito anteriormente, eu já fiz alguns cálculos aqui de alguns ângulos. Então eu comecei ali em 2 graus, 20, 40 e assim por diante, e fui calculando através daquela forma. Eu falei, bom, se eu quiser que ele dispare com 2 graus, eu preciso aplicar ali uma resistência de aproximadamente 100 ohms. Com 100 ohms aqui, né, a associação dessas duas resistências, eu vou conseguir ter uma corrente IGT, que é a necessária para fazer esse disparo. Se eu quiser disparar em 20 graus, eu preciso de uma resistência de 1,2 kΩ aproximadamente. Se eu quiser disparar em 60 graus, aproximadamente 3 kΩ e assim por diante. E aí a gente percebe que de forma semelhante ao caso do SCR, olha só, 60 graus é a mesma resistência de 120 graus, porque é a mesma amplitude, é o mesmo nível de tensão. Então quando a senoide está crescendo, eu dimensionei ali para 120 graus, mas quando ela estiver crescendo e passar por 60, ela vai gerar a mesma corrente de disparo, porque está no mesmo nível de tensão, e ele já vai disparar antes do que eu queria, né? Então a gente continua tendo o mesmo problema, mas esse circuito aqui é uma primeira ideia de disparo para esse tipo de componente. Legal. Para ilustrar esse funcionamento, né, novamente eu vou mostrar para vocês uma simulação de um circuito agora utilizando um triac. E olha só, não tem nada de especial aqui, de diferente do que a gente já fez no caso anterior. A única diferença que é que a gente está utilizando aqui um triac e não um SCR.
Então, no caso anterior, a gente fez a simulação para o SCR, a gente percebeu que ele cortava lá o semiciclo negativo, agora a gente está utilizando um triac, portanto, nós teremos o controle tanto do semiciclo positivo como do semiciclo negativo, mas esses ângulos controlados, eles vão só até o pico, né? Seja o pico positivo ou o pico negativo. Pico positivo 90 graus, pico negativo algo em torno de 270 graus. Vamos fazer então a simulação. Bom, vamos fazer a simulação aqui. Esse circuitinho já está montado aqui no Proteus, então se vocês quiserem simular, montar, fazer a montagem, podem seguir essa mesma topologia, que essa mesma montagem está exatamente igual à teoria, né? O dimensionamento dos resistores e do potenciômetro aqui a gente fez de acordo com os limites lá dos ângulos que a gente está trabalhando, né? No máximo estava em torno de 3 kΩ, 3.300 kΩ e no mínimo estava em torno de 100 ohms. Tá? Então, ajustando aqui o curso desse potenciômetro, a gente vai conseguir observar uma variação ali no disparo desse componente. Vou dar um play aqui na simulação e olha só, esse meu osciloscópio está grande. A minha versão do Proteus ela está com alguns bugs, então pode ser que ele dê alguns erros, ó. Só foi falar. Então, mas não tem problema. É só a gente simular rápido aqui, ó. Veja que eu estou conseguindo controlar tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo, mas olha, eu chego no máximo, né? No máximo, algo próximo aqui de 90 graus. Deixa eu dar um stop, um pause aqui. Eu chego muito próximo aqui desse ângulo de 90 graus, mas eu não passo dele, né? E então esses limites aqui foram estabelecidos por esse resistor e esse potenciômetro. Mas se eu tentasse colocar, né, seguir o cálculo lá, vocês vão perceber que essa amplitude nesse ponto aqui é a mesma amplitude desse ponto. Então, se eu usasse o ângulo desse ponto, eu já estaria, na verdade, usando o ângulo desse ponto, então eu não conseguiria controlar mais do que 90 graus. E nem mais do que 270 graus, que é o que está aqui embaixo. Então, veja que a gente tem aqui um controle melhor, a gente conseguiu controlar o ciclo positivo e o semiciclo negativo, porém, vamos dizer aí que a gente está aí em 50% do que a gente queria, né? Os maiores do que os picos, ângulos maiores do que os picos não estão sendo controlados. Então a gente tem ali um controle de potência aproximadamente de 50%. Quem quiser fazer a montagem depois, fique à vontade, faça a simulação. Dependendo da versão do Proteus que você estiver utilizando, pode ser que não dê esses pequenos erros aqui que acontecem no meu. Conclusões, quer dizer, não conclusões, né, mas vamos falar sobre as limitações. Esse circuito aqui, então, a gente observa que os ângulos não funcionam para maior do que 90 graus, e eu diria também maior do que 90 ou maior do que 270, né, se for pensar ali no semiciclo negativo, e a gente não tem, de novo, um aproveitamento de 100% da potência. A solução continua sendo: vamos melhorar o circuito de disparo.